Posição de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, em defesa da anistia e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é classificada como uma virada de chave, isso tanto para os apoiadores quanto para a oposição. Quem tem os bastidores da política e os detalhes desse cenário é a Beatriz Manfredini, que participa aqui do Jornal da Manhã. Beatriz, qual é a repercussão desse posicionamento do governador de São Paulo? O que é que você apurou aí pra gente? Bom dia e bem-vinda. Olha, esse discurso do governador, ele está sendo lido como um divisor de águas mesmo, viu, Nonato? Bom dia para você também, para a Soraya, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, por que divisor de águas, né? Porque ele fugiu bastante do recorrente do governador de São Paulo. Tarcísio normalmente evita falar sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive é um governador bolsonarista que sempre teve muita desconfiança desse próprio público, dos próprios bolsonaristas, porque tinha bom trânsito, por exemplo, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, evitava sempre grandes críticas a esse público, tem também um bom trânsito com o Centrão, com empresários, mas esse discurso, então, da manifestação de 7 de setembro foi considerado uma virada de chave, justamente porque pela primeira vez ele vinha ali naquele discurso moderado de sempre, mas no fim citou nominalmente Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal criticou o julgamento, algo que ele evitava fazer, e chamou inclusive Moraes de tirano. Então ele fez um aceno muito grande, muito forte ao bolsonarismo, algo que sai do script que o governador, que até então tinha uma postura mais moderada, costumava fazer. Isso gerou uma série, então, de repercussões internas. Do lado dos aliados dele mais bolsonaristas, isso foi visto como finalmente ele escolheu um lado. Alguns bolsonaristas com quem eu conversei disseram que se o governador não fizesse um aceno mais forte ao ex-presidente, aos apoiadores e eleitores nesse momento, o futuro dele como aliado do ex-presidente estaria colocado em jogo, né? Seria posto em xeque. A gente consegue ver isso em algumas publicações nas redes sociais. A gente tem, inclusive, separou para vocês verem, a publicação de Fábio Van Garten, que virou uma espécie de assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, é responsável por muitas das articulações também entre os bolsonaristas. E ele disse o seguinte, olha, numa rede social: discurso duríssimo do governador Tarcísio de Freitas, direto, reto e objetivo. Apontou de forma clara inúmeras ilegalidades, abusos e maluquices ocorridas desde 2019. Divisor de águas. Momento importante. Fecha aspas do Fábio Van Garten. Então essas palavras que a gente ouviu, divisor de águas e virada de chave, virada de página, são algumas aí das descritas pelos bolsonaristas para elogiar Tarcísio nesse momento. Além disso, a gente tem também uma publicação de um dos filhos do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, senador. Ele postou um trechinho do discurso do governador Tarcísio de Freitas e escreveu o seguinte: fazer a anistia é atender à verdadeira justiça e à vontade do povo brasileiro. O Brasil quer paz. E aí ele menciona, então, o governador Tarcísio de Freitas, porque na imagem ali da publicação tem um trecho do discurso do governador, então, pedindo por anistia. Essa fala de Flávio Bolsonaro foi considerada também bastante significativa, porque desde a semana passada a gente também já vinha comentando aqui os filhos do ex-presidente, que até então criticavam muito o governador por ser alguém moderado e estar supostamente surfando na onda de Bolsonaro. Agora eles mudam a postura e voltam a fazer acenos a Tarcísio. O que eu ouvi de aliados é o seguinte, é que o governador tem espaço para fazer essa virada de chave, esse momento divisor de águas e acenar mais ao bolsonarismo do que de costume, porque se ele concorrer à presidência da República no ano que vem, 2026, até lá, de acordo com pessoas próximas, ele teria tempo para fazer uma recalculada aí nessa rota e voltar a assumir um discurso mais moderado a partir de 2026. A leitura é que neste momento, na semana que finaliza o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha que assumir uma postura mais radical. Bom, a gente falou que a oposição também viu esse momento como divisor de águas, aí chamo também alguns trechos de uma publicação também nas redes sociais de Lindenberg Farias, o líder do Partido dos Trabalhadores, da oposição, né, na Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, Tarcísio de Freitas cruzou o Rubicão. Na Paulista bradou, ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. Não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF que pode configurar
configurar coação no curso do processo por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e de demais golpistas. Aí Lindenberg Farias continua. Com cinismo, citou o ministro André Mendonça, dizendo que o bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Lindenberg diz que Tarcísio manipulou a frase para alvejar Moraes e, ao mesmo tempo, fez coro pela anistia, que só serviria para consagrar a impunidade e a continuidade do golpe. Por fim, o líder do PT diz o seguinte: Tarcísio não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro. Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade, legitima o crime, sabota a justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia. Fecha aspas do líder do Partido dos Trabalhadores, então, na Câmara. E aí, fechando, Nonato, a gente usa essa publicação para dizer justamente que para a oposição esse momento também foi considerado um divisor de águas e que a partir de agora eles devem criticar cada vez mais Tarcísio de Freitas. Bolsonaro é considerado como alguém já condenado, então, digamos assim, cachorro morto, entre aspas. Então agora o alvo mesmo da oposição deve ser o governador Tarcísio de Freitas, que subiu o tom e é o possível presidenciável em 2026. Beatriz Manfredini, a apuração dela trazendo todos esses bastidores e detalhes para a gente aqui do discurso do governador. Muito obrigado, Beatriz. Assunto para os nossos analistas de hoje. Roberto Mota e Cristiano Beraldo estão com a gente nesta manhã de segunda-feira. Ô Beraldo, o que é que está por trás aí dessa mudança de tom do governador Tarcísio Gomes de Freitas? Qual é o cálculo que se tem em cima disso? Porque, obviamente, ninguém muda de uma hora para outra, o chamado ninguém dá ponto sem nó, meu caro. Pois é, Nonato, Tarcísio de Freitas é engenheiro, bom de conta. Ontem passou por um ritual, digamos assim, de reaceitação dentro desse universo próximo de Jair Bolsonaro. Ele se submeteu a uma humilhação pública de Silas Malafaia, que na frente dele reclamou de forma muito incisiva e agressiva sobre a conduta de Tarcísio de Freitas, que estava se colocando como um candidato à presidência da República, e Silas Malafaia insiste que o único candidato possível é Jair Bolsonaro, e além dessa humilhação, Tarcísio de Freitas fez esse discurso em que, pela primeira vez, ele ataca frontalmente Alexandre de Moraes. Portanto, ele optou por romper a linha de comunicação que tinha com o Supremo Tribunal Federal e fazer essa demonstração pública de apoio e alinhamento com o universo ligado a Jair Bolsonaro. Certamente, o seu cálculo é que ele poderá, com isso, ganhar, então, finalmente, a confiança para que, depois desse julgamento e com o resultado da votação da anistia, que ele, então, possa ser aclamado como o grande nome para vencer Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano que vem. Pode também, Nonato, ter sido uma estratégia para se livrar deste fardo, que é ficar nessa corda bamba entre o centrão e o bolsonarismo. Mas eu diria que alguém com o perfil de Tarcísio de Freitas, que é governador do principal estado do país, se fosse isso, ele não estaria ali se submetendo à humilhação que passou. Então, certamente é um cálculo para fortalecer a sua caminhada rumo à presidência da República. Mota, e você, qual leitura você faz, então, da forma como o Tarcísio se posiciona, inclusive se apresenta, né, como essa pessoa capaz de conversar, de fato, com esse grupo e, quem sabe, com grande potencial de reter os votos também de Jair Bolsonaro? Eu acho que essa é uma questão que transcende em muito a política eleitoral. Tarcísio está agindo como um estadista, ele não está fazendo acenos ao bolsonarismo, ele está fazendo acenos ao Estado de Direito. O governador Tarcísio é um político de muitas qualidades, ele é muito inteligente, preparado, coerente, e ele agora está adicionando coragem à sua qualidade. Pelo que eu sei, ele é engenheiro, mas eu aposto que ele conhece mais direito do que muitos juristas. Por que ele não pode criticar pessoas do Estado brasileiro que têm atuação política?
Desde quando alguém que faz parte do Estado de Direito está imune a críticas? Vamos lembrar, os discursos do primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro foram discursos políticos. Essa não é só a opinião de muitos juristas brasileiros importantes. Essa também é a opinião do editorial de um grande jornal paulista, que foi publicado ontem. O editorial reconhece que estão sendo cometidos abusos pelo judiciário e pede que esses abusos parem, mas só depois que o julgamento de Bolsonaro for concluído. Ou seja, está escrito, depois que os abusos forem cometidos contra o grupo de Jair Bolsonaro, aí os abusos devem parar. Como assim, companheiro? Sabe quem também concorda com o governador Tarcísio de Freitas? O governo dos Estados Unidos da América. O governo americano aplicou sanções da Lei Magnitsky a um membro do Estado brasileiro. Essas sanções são aplicadas a pessoas acusadas de violar direitos humanos. Na minha opinião, o governador Tarcísio é e continua equilibrado e sensato. Por isso é muitas vezes atacado por pessoas que se dizem também de direita, dizendo que Tarcísio faz parte da tal direita permitida. E agora, com um simples discurso, ele passa a ser chamado de extrema-direita. Ele passa a ser acusado por políticos de esquerda de estar interferindo no curso do processo. Então fica combinado assim. Se você tiver qualquer opinião que for contra o Estado brasileiro, você vai ser acusado de um crime. Quem sabe não vai ser até feito um julgamento contra você.